Dar um tempo no relacionamento, salvação ou armadilha? Você já se sentiu perdida quando alguém disse, vamos dar um tempo? Aquela frase que congela o coração e dispara 1000 pensamentos na sua cabeça. Afinal, dar um tempo realmente ajuda ou só prolonga algo que já deveria ter acabado? Nesse vídeo eu vou te explicar quando vale a pena e quando é um erro dar um tempo. E mais, eu quero instruir você como se eu fosse sua psicóloga, te orientando como passar por isso. Como psicóloga focada em relacionamentos, já vi centenas de histórias. Algumas terminam em reconciliação, outras em término definitivo. Mas uma coisa eu sei, dar um tempo não é simples como parece. Já imaginou estar numa relação que sempre parece que vai terminar? Onde cada conversa torna uma discussão, onde o silêncio incomoda mais do que qualquer coisa. Vamos começar pela verdade. Dar um tempo não é um faz de conta de término, é uma pausa estratégica que exige maturidade e regras claras. Mas esse assunto gera muitas dúvidas e com razão, porque na maioria das vezes os casais não deixam essa questão dar um tempo bem esclarecido. Sempre tem aquele pensamento, será que ele está me enrolando e vai terminar? Será que ele quer um tempo para ficar com outras pessoas? Será que ele já tem outra pessoa e não quer terminar de uma vez? Eu quero te ajudar a entender o que realmente significa dar um tempo e principalmente saber se para você, no seu relacionamento, faz sentido ou se é só enrolação. Mas antes de continuar, já curte esse vídeo e se inscreva no canal. Assim você garante que não vai perder nenhum conteúdo que pode mudar tudo nos seus relacionamentos. Curtiu? Se inscreveu? Então vamos continuar. Dar um tempo geralmente significa uma pausa temporária no relacionamento, onde os parceiros concordam em se afastar para refletir sobre o futuro do relacionamento. O problema é que quando essa ideia de pausa não está muito bem definida, muitas pessoas entram nesse acordo sem saber o que esperar e acabam ainda mais confusas e ansiosas. Esse tempo tem um prazo? A gente pode conversar durante essa pausa ou vamos realmente ficar sem se falar? Isso significa que podemos conhecer, sair ou se envolver com outras pessoas? Se essas perguntas não forem respondidas desde o início, esse tempo vira uma grande confusão emocional. E se você for uma pessoa ansiosa, essa situação pode ser um pesadelo. Por isso, é importante entender que dar um tempo não significa fazer o que quiser sem considerar outra pessoa. Um relacionamento maduro precisa de comunicação clara. E se for uma pausa realmente necessária, deve haver regras e um propósito para que ela aconteça. Algumas pessoas pedem tempo porque realmente precisam de espaço para reorganizar a própria vida. Outras usam isso como desculpa para evitar um término difícil, por exemplo. A diferença entre essas pessoas está na honestidade. Mas vamos lá. Quando dar um tempo pode então fazer sentido? A gente vai falar sobre quando essa pausa pode fazer sentido, apesar de ser raro, né? Mas a gente tem que falar. Vamos falar sobre quando ela pode fazer sentido e não necessariamente ser um sinal de enrolação. Existem algumas situações em que uma pausa pode fazer sentido, e até mesmo alguns estudos da psicologia indicam que quando bem estruturada, essa decisão pode ajudar o casal. Com os pontos que eu vou te falar, eu não quero dizer que essa questão do afastamento é a única ou a melhor opção, mas algumas pessoas optam por isso. Então vamos lá. A primeira, será que eu gosto mesmo dessa pessoa? Muitas pessoas entram na rotina e começam a se perguntar, será que eu gosto dessa pessoa? Ou só me acostumei com ela? Ao continuar num relacionamento por comodidade, um afastamento pode ajudar a entender se ainda existe sentimento ou se é melhor seguir caminhos separados. O segundo ponto é, o relacionamento virou uma guerra. Se o seu relacionamento virou algo insuportável, com brigas constantes e ressentimentos acumulados, dar um tempo não significa fugir dos problemas. Significa dar um passo para trás para poder observar essa relação com mais clareza. Terceiro, quando há uma crise emocional ou pessoal que afeta o relacionamento. Às vezes, um dos parceiros está passando por um momento que pode ser um luto, uma crise profissional, e aí ele sente que não consegue estar presente no relacionamento. E aí, nesse caso, o afastamento pode ser um espaço para que essa pessoa se reorganize, sem projetar as dificuldades dela no relacionamento. Mas a gente tem que ter cuidado. Isso não significa abandonar ou deixar de apoiar o parceiro. Então me fala aqui nos comentários a sua opinião. O que você acha?
É melhor se afastar nesse momento ou não? E um quarto ponto, que é quando existem muitos conflitos e o casal não consegue se ouvir. Se o seu relacionamento virou uma disputa de quem está mais certo ou errado, com brigas constantes e ressentimentos, um tempo pode servir para acalmar os ânimos e permitir que os dois reflitam antes de tomar qualquer decisão definitiva. Mas presta atenção, dar um tempo não significa fugir dos problemas. Os problemas do relacionamento devem ser resolvidos dentro do relacionamento. Um tempo não vai fazer com que esses problemas se resolvam sozinho. Então eu quero deixar isso para você bem claro, tá? Mas como eu disse, esses são exemplos de raras exceções onde um tempo pode ser válido. Mas e aí, você sabe identificar quando esse tempo é enrolação? Bom, eu vou te ajudar a identificar isso agora. Você já deve ter percebido que esse afastamento só vale a pena se tiver um motivo claro e os dois estiverem comprometidos em melhorar o relacionamento. Se um dos dois parceiros já considera o término ou não quer resolver os problemas, essa pausa só pode adiar o que já é inevitável, que é o término. Eu já vi muitas histórias em que o outro quis terminar e a parceira achou melhor dar um tempo, ao invés de terminar de uma vez. Olha, se você está aceitando passar por isso, é porque você está com medo. E aí eu te pergunto, você tem medo do quê? Do término, de ficar sozinha, de não encontrar uma outra pessoa? Porque aceitar essa situação, depois de ele já dizer que não te quer mais, e se sujeitar a ser um step para alguém que não dá o valor que você merece, então é melhor terminar esse relacionamento de vez, sem se enganar. E acredite, isso vai te livrar de muito sofrimento. Você quer saber quais os sinais de enrolação? É quando não há conversa clara, quando os acordos não são respeitados, quando servem apenas para adiar o término que já está na cara que vai acontecer. Lembra que eu te falei de maturidade? Um tempo saudável precisa ter regras. Quanto tempo pode conversar, pode sair com outras pessoas. Tudo, exatamente tudo precisa ser combinado. E se não for assim, é só enrolação. E é aí que mora o perigo, que é quando esse tempo vira uma manipulação. Tem gente que usa esse momento para controlar, para manter o outro como um porto seguro, enquanto explora outras alternativas e possibilidades. Se é que você me entende, né? A verdade que ninguém quer ouvir é que se um de vocês já considera um término, dar um tempo só vai prolongar o seu sofrimento. Então seja corajosa, encare a realidade. E agora eu quero conhecer a sua história. Você já passou por isso? Você já deu ou recebeu um pedido de tempo? Me conta aqui nos comentários como foi sua experiência. Cada história é única, cada relacionamento é um diferente do outro. Então, se esse vídeo tocou seu coração, não se esqueça de curtir e comentar e se inscrever. Semana que vem tem mais conteúdos para você que ama entender de relacionamentos. Mas antes de terminar o vídeo, eu quero deixar uma reflexão. Não é sobre se dar um tempo funciona ou não. A pergunta verdadeira é: você está disposta a ser honesta com você mesma? Quer saber mais? Me siga também no Instagram, @MaiaraOmendesPC. Juntos, nós vamos descomplicar os seus relacionamentos.